Olá a todos, eu sou Kathleen, estudante do terceiro ano de Eletrotécnica no Instituto Federal e uma ex-aluna do professor Osnildo. Eu vim aqui relatar um pouquinho da minha experiência como professor e, em primeiro lugar, já quero admitir que eu sempre gostei de matemática, então não foi um grande desafio enorme. Porém, como qualquer pessoa e como qualquer matéria na vida, eu tinha dificuldade em assuntos muito específicos, como, por exemplo, frações. Era um assunto enorme pra mim, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E já tinha passado da minha grade, ou seja, eu devia ter aprendido ele há muito tempo. E aparecia direto em várias provas. Eu estudava por fora, eu tentava aprender, via videoaulas. E não adiantava, porque eu não conseguia compreender o método da maneira que os professores explicavam. Eles explicavam de maneira que eu não conseguia entender. Então eu fui levando. E chegou um momento em que já não dava mais pra levar, porque eu precisava entender o assunto, senão eu ia continuar perdendo. E foi aí que o professor Osnildo entrou na minha vida. Então, como já não estava fazendo mais parte da grade, como eu já tinha falado, ele não precisava explicar. E as pessoas já sabiam. Então, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade, mas que nem todo mundo tinha. Então, ele não tinha essa necessidade enorme de explicar. Porém, quando ele percebeu minha grande dificuldade, ele foi um professor muito atencioso, então prestou muita atenção nas minhas maiores dificuldades. Ele sempre anotava nas nossas provas o que a gente mais tinha dificuldade, quando a nossa maior luta contra a matemática. Às vezes era cálculo simples, por causa do nervoso, às vezes era cálculos muito complexos, então ele falava, olha, você tá tendo dificuldade nesse assunto, vamos dar uma olhada de novo, vamos né, pesquisar, pergunta pra mim as dificuldades. Mas eu não queria expor meus desafios, meus problemas, porque eu não queria que ele visse esses problemas em mim. Então eu não queria falar pra ele. Porém, ele percebeu, e foi aí que ele me ajudou muito, porque ele não esfregava na minha cara que eu não sabia, não falava nada disso. Ele simplesmente, com muita paciência e muita dedicação, foi lá e começou a me explicar aos poucos e conseguia planejar esse horário pra não atrapalhar os outros da turma, mas conseguia me explicar da mesma forma. E foi assim que eu aprendi finalmente a fazer cálculos fracionários. E essa didática perdurou por todo o ano, então eu aprendi assuntos que também eu achava que eram desafios enormes, como escalonamento, matrizes, passei poucas e boas com escalonamento, e ele simplesmente me explicou com muita paciência, e eu finalmente tirei uma nota muito boa em escalonamento, mesmo sendo um assunto que é considerado difícil, ou seja, não era o assunto que era difícil, era o professor ensinando que tornava o assunto fácil. Por isso, eu sou eternamente grata ao Senhor por ter colocado essa oportunidade de conhecer o professor Osnildo na minha vida e o professor por saber explicar de uma maneira que todos nós entendêssemos. Então, eu tanto sempre falo que o professor Osnildo ele foi uma pessoa muito boa pra mim, as aulas dele eram maravilhosas. Tô sempre dizendo isso e por isso eu sempre recomendo as aulas do professor. É isso, eu sou muito grata e muito obrigada a todos por terem assistido até aqui. Bye, bye!